ou movimentos literários é o nome dado a todos os acontecimentos históricos envolvendo a literatura até os dias de hoje. Os movimentos mais influentes no Brasil e em Portugal são divididos em trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, quinhentismo, arcadismo, romantismo, naturalismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo. Outro fator muito importante é que a literatura, as escolas literárias, são divididas em duas eras, a era colonial e a era nacional. Graça Aranha, ele foi o primeiro que iniciou o discurso inicial do pré-modernismo. E ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897, mesmo não tendo publicado nenhuma obra. E um dos principais marcos da literatura dele foi com o romance Canaã. E a principal característica dessa obra pré-modernismo foi o regionalismo. Agora vamos falar da biografia de Graça Aranha. José Pereira de Graça Aranha nasceu dia 21 de junho de 1868 na cidade de São Luís do Maranhão, filho de Temístocles da Silva Aranha e de Maria da Glória da Graça. Faleceu no dia 26 de janeiro de 1931 na cidade do Rio de Janeiro. Nascido em uma família abastada do Maranhão, Graça Aranha graduou-se em Direito na Faculdade de Recife e exerceu os cargos da magistratura e na carreira diplomática. Como diplomata, serviu em Londres com Joaquim Nabuco e foi ministro da Noruega, Holanda e na França, onde se aposentou. Graça Aranha, ele exerceu o cargo de juiz de direito no Rio de Janeiro e na cidade de Porto do Cachoeiro, atualmente chamada de Santa Leopoldina, localizada no estado de Espírito Santo. E nessa cidade de Porto do Cachoeiro foi onde ele conseguiu reunir todos os fundamentos e os elementos para ele poder finalmente criar a obra dele, que era Canaã, que foi uma obra muito importante que marcou o pré-modernismo e foi publicada em 1902, juntamente com Os Sertões, de Euclides da Cunha. E o Graça Aranha, ele tinha uma visão filosófica e artística de diferentes fontes. Então, muitas vezes essas fontes ele era muitas vezes contraditória. O Graça Aranha, ele participou da Semana da Arte em 1922, aonde ele foi um dos organizadores, né? E aí ele ele pronunciou o texto, A Emoção Estética da Arte Moderna, aonde ela defendia uma arte, um poema e uma música nova, que era como algo do espírito novo, que ela era divulgada por Apollinaire. E aí o Graça Aranha ele rompeu com a Academia Brasileira de Letras em 1924, porque ele foi denunciado, ele foi acusado por ser passadista e ele foi totalmente imobilizado, literalmente, de escrever e, continuar, entendeu? E ele chegou a declarar: se a academia se desvia desse movimento regenerador, se a academia não se renova, morra a academia. Era o que ele falou em relação a isso. E agora eu vou falar as principais obras do Graça Aranha. Canaã, né, que foi publicado em 1902, Malas Artes, que foi publicado em 1914, e A Estética da Vida, que foi publicado em 1921. Correspondências de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, de 1923, O Espírito Moderno, de 1925, e A Viagem Maravilhosa, de 1929. Aí teve também o meu próprio romance, de 1931, e também o Manifesto dos Mundos Sociais, em 1935. Agora iremos falar sobre o livro Canaã. O livro Canaã foi publicado em 1902 por Graça Aranha. Ele aborda a temática sobre os imigrantes alemães vindo para o Espírito Santo. E o livro inteiro, ele fala sobre as discussões filosóficas entre Lendes e Milkau. E o livro começa com Milkau chegando a uma colônia europeia no Espírito Santo.
e logo após ele resolve ir para Porto de Cachoeiro. Lá em Porto de Cachoeiro, ele encontra um armazém de Roberto Schultz, que logo vende ele instrumentos agrícolas. E nisso, no mesmo dia, ele acaba conhecendo von Lenz, que era filho de um general militar, que logo ambos acabam se tornando amigos. E Schultz, ele acaba apresentando o agrimensor Felicíssimo, que estava resolvendo em ir para Rio Doce. Milkau, ele desejava se estabelecer no Rio Doce, então ele acaba perguntando para o senhor Felicíssimo se ele poderia ir junto com ele até o Rio Doce. Mas não querendo ir sozinho, ele acaba também perguntando para o Lentz se eles poderiam ir junto. E nisso, eles vão de viagem. Só que durante a viagem, tanto Lentz quanto Milkau, eles acabam discutindo suas diferentes filosofias. Para Milkau, ele falava que existia uma humanidade, que a miscigenação para ele era algo para criar um novo mundo. Para ele era como se fosse uma revolução, ia ser algo bom para a humanidade. E nisso ele deseja como se fosse um novo mundo, um paraíso novo, como se fosse algo bom. Só que Lentz, ele não concorda com o Milkau. Ele diz que a raça, alemã, é 1000 vezes mais superior aos brasileiros. Para ele era como se fossem mestiços, como se fossem meros mulatos. Para ele era como se fosse qualquer um. Então ele sempre despreza esse ato. Quando eles chegam lá, o Milkau ele decide construir a casa dele e o Lentz resolve ficar com ele, não querendo abandonar o amigo. O Lentz ele acaba ficando responsável pelas compras e viagens da casa. Então, em uma dessas expedições, ele sempre acabava encontrando um velho colono alemão que tinha 2 cães muito fiéis e ferozes com ele. E em uma dessas viagens, ele se depara com esse velho colono morto, sendo comido por urubus. O Lentz e o Milkau, eles tinham visões muito antagônicas, eles tinham pensamentos muito opostos. Enquanto o Milkau, ele sempre via a vida dele ali naquele pedaço de terra, de forma pacífica e justa, o Lentz, ele era muito ambicioso e sempre queria mais, ele nunca estava satisfeito com o que ele tinha e ele não queria aquela vida para ele, aquela vida simples. Uma certa noite, uma certa vez, o senhor Felicíssimo, ele convida o Lentz e o Milkau para uma festa no sobrado do Jacob Müller, depois do culto, e ambos aceitam o convite. E lá nesse sobrado, na festa do sobrado, o Milkau ele vê as pessoas dançando de forma simples, com uma vida simples, e ele comenta que aquela era a vida que ele queria para ele, uma vida simples, mas feliz. E o Lentz, ele fica indignado com tudo aquilo, ele fala que viver uma vida daquela forma era uma existência inútil, era uma vida inútil, porque ele nunca estava satisfeito com um pouco, ele sempre queria muito, ele queria mais poder, sempre mais, diferentemente do Milkau. Então a história mostra novamente como os dois têm pensamentos muito divergentes, muito opostos. E nesse mesmo dia, no sobrado do Jacob Müller, o Milkau, ele encontra, a Maria, ele conhece ela, e ele acaba se comovendo com a história dela, porque a Maria tinha uma história bem triste, ela perdeu o pai, então ela não conheceu o pai dela, ele acabou falecendo antes dela nascer. E a mãe viúva foi morar na casa de um velho chamado Augusto Kraus para trabalhar para ele. Mas logo depois ela vem a falecer também, então a Maria acaba ficando órfã. E sob os cuidados desse velho Augusto Kraus, que tinha um filho chamado Franz Kraus e uma nora chamada Emma e um neto chamado Moritz. Maria ela tinha um relacionamento com Moritz, só que a família não aprovava, porque eles queriam que o Moritz se casasse com uma moça de família rica chamada Emília.
E logo depois disso, o velho Strauss, ele acaba falecendo e tudo se complica para Maria, porque a Emma, ela manda o Moritz para Jequitibás para morar com a Emília, e a Maria, ela acaba ficando desolada, porque o Moritz, ele vai feliz para essa viagem. Maria então descobriu que estava grávida de Moritz e a família, desconfiada, começou a colocar muito trabalho em cima de Maria e também a negar comida para ela. E um certo dia, ela estava mexendo nas louças e ela, sem querer, derrubou um prato por conta da fome, que ela estava trêmula. E a Emma viu e ficou muito irritada e começou a expulsá-la de casa. Só que Maria se negou a sair de casa. Então, Franz começou a ameaçá-la a pauladas para ela sair. Então, Maria não teve outra alternativa a sair da casa. Então, Maria começou a procurar ajuda do pastor da cidade. Só que a Emma tem muita influência no pastor, então ele não ajudou ela. Então a Maria, ela foi procurar um outro lugar para ela comer essas coisas. Então ela procurou uma estalagem, só que a dona da estalagem deu um tempo de 2 dias para ela achar um emprego. Milkau, vendo toda essa situação, ele ficou com pena e a levou para uma casa de colonos, e lá ela também conseguiu um emprego em um cafezal. E passou um certo tempo e um dia ela, no meio do cafezal, começou a sentir fortes dores na barriga. Então ela pariu o seu filho no meio do cafezal. E ela caiu exausta no chão, e então veio vários porcos em cima do seu filho e começou a lamber seu filho ensanguentado. E nisso o seu filho morreu. E a filha do colono estava vendo toda essa cena. E ela saiu correndo, sem perguntar nada a Maria, e falando para o seu pai que a Maria tinha matado seu filho e dado a ele de comer aos porcos. Então Maria, 2 dias depois, já estava presa no presídio de Cachoeiro, e Milkau ficou o tempo todo perto dela, do lado dela, sabendo que ela era inocente. E mesmo sofrendo críticas da sociedade por eles acharem que eles eram amantes, ele nunca desistiu e ficou sempre do lado dela no seu longo julgamento, até mesmo quando ela foi condenada. Porém, ele a tirou da cadeia e fugiu com ela à procura da terra prometida, Canaã. Então esse foi o nosso desfecho do livro Canaã.